Eu queria desejar a todos uma noite feliz, uma quarta-feira alegre. Nós estamos felizes por termos a possibilidade, no meio da semana, de virmos aqui assim cumprimentar uns aos outros na saudação que o Senhor nos ensinou. Que Deus dê a todos uma boa presença aqui assim e que venha satisfazer os anseios, as necessidades, alegrar o nosso coração. Nós temos esse privilégio de estarmos iniciando o nosso culto de quarta-feira, que é um culto de adoração, em primeiro lugar, e de oração. É o momento em que nós vamos também aproveitar para conversarmos com o Pai. Eu queria chamar aqui assim o nosso irmão Moura e a Luciana para nos ajudar aqui assim nos momentos de louvor. Nós temos 3 hinos escolhidos, nós vamos cantar 2 hinos sentados conforme estão com a congregação toda e depois o terceiro hino cantaremos ele de pé. Então, eu convido o Moura e a sua equipe, não é? Se a irmã Luciana puder também ajudar, agradecemos. Uma boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor esteja entre nós e juntos vamos elevar a Deus o nosso louvor desta noite. De todo o nosso coração, com todo o impulso dos nossos pulmões, vamos louvar a Deus e prestar a Ele o nosso culto. Para tanto, o primeiro hino é o 392, um hino do nosso inário, um hino muito conhecido, bem junto a Cristo. Sim? Sim, vamos ligar os microfones aqui. Eles estão funcionando. Poderíamos auxiliar aqui no microfone, por favor? Todos. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito sua paz, pois teu amor divina o satisfaz, pois teu amor divina o satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo, bem
de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Com a certeza desta grande vitória, de um dia estarmos no lar de amor com o nosso Salvador, vamos entoar o hino 34 do nosso inário também. Louvemos ao nosso Deus, que é grande, em tão potente benevolência para conosco. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se eu caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar. Se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte além, eu ouço a murmurar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se penso então, sem poupar teu filho, o enviaste pra morrer por mim. Se estando a cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Cantemos com a alma, irmãos. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E ao vir Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos seus, prostrar-me-ei em gratidão infinda e exclamarei, quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Pois bem,
louvando a Deus, porque Ele é grande e é o Senhor de nossas vidas. Vamos ficar de pé e cantarmos: Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Número 500 do nosso inário. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Amém. Vamos conversar, vamos elevar o nosso pensamento, a nossa alma ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e bom Pai, que estás nos céus, nós nos encontramos reunidos aqui assim na tua casa para te louvar. Nós queremos te pedir
que cada dia mais nos ensines a sermos adoradores, a podermos ascender até a Ti com o nosso louvor, que o Teu Santo Espírito, pelo amor de Jesus, possa conduzir-nos até a Ti. Te agradecemos pela Tua companhia, a Tua presença com cada um de nós. Te agradecemos pelo privilégio de sermos Teus filhos, de sermos ovelhas do Teu rebanho. E nesta quarta-feira, aqui reunidos, nós queremos invocar a presença do Teu Espírito sobre cada um de nós, sobre cada um aqui presente, sobre aqueles que também nós queremos representar com a nossa presença aqui assim. Que Tu acompanhes, abençoes, acarinhes, cada um, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Hoje, nossa quarta-feira, nós vamos ter a oportunidade, uma vez mais, de trazermos até aos nossos irmãos aqui presentes, na presença do Senhor, os nossos agradecimentos, os nossos pedidos, enfim, a expressão do nosso coração. Eu quero franquear a presença aqui assim na frente de 2, 3 pessoas que queiram se dirigir até aos seus irmãos aqui presentes também, para envolvê-los na sua vida. Nós temos esse privilégio de podermos conversar e contar com o grupo de oração que esta igreja tem. O nosso irmão Moura, que está aqui presente também, vai relatar no livro de oração da igreja os pedidos, e amanhã, ou ainda hoje, muitas vezes, pela internet, por e-mail, ele acionará a equipe de oração que ficará orando durante esta semana pelos pedidos que vão aqui ser mencionados. Eu pediria que cada um de vocês se identificasse com o seu nome, enfim, e fizesse o seu pedido. Boa noite, irmãos, que a paz do nosso Deus esteja com cada um de nós, né? O meu nome é Guilherme, eu frequento a igreja do bairro Ouro Preto, e hoje eu vim fazer uma visita aqui porque precisava conversar com o Sebastião e com a Leia. Mas aproveitando o momento também, que às vezes o pedido de oração, o pedido que a gente tem que pedir mesmo, felizmente hoje à tarde eu passei por uma situação muito complicada, que foi, eu estava indo para a entrevista de um emprego, né? Só que no meio do caminho eu precisei fazer o meu exame admissional. Só que quando eu voltei, o meu carro já não se encontrava lá. E eles tinham acabado de furtar o carro com todos os documentos meus que se encontravam junto dele, né? Carteira de identidade, documentos escolares, documentos de engenharia, os projetos da igreja que a gente vai construir esse ano, né? Enfim, são documentos que ali estavam de uma vida que eu fui montando profissionalmente, né? E algumas informações ali particulares, pessoais, né? E eu estava me questionando ao Senhor por que foi acontecer justo hoje, né? E justo no caminho, né? E antes de trabalhar, eu tinha orado ao Senhor, pedido que as bênçãos caíssem sobre esse dia, né? Fortificando, né? Só que às vezes é difícil entender certas circunstâncias da vida, que o silêncio de Deus é só através da oração que a gente consegue entender. Eu peço aos irmãos que orem por mim, que essas pessoas, né, que esses elementos que fizeram esse tipo de furto, né, possam devolver ou pelo menos ressarcir esses documentos em algum local, porque já foi tomada as providências agora na parte da tarde, mas só Deus sabe onde que se encontram. Meu nome é Magda, eu sou aqui dessa igreja mesmo. Antes de fazer meu pedido, eu queria falar para o Guilherme que às vezes Deus permite para que a glória dele apareça. Então eu tenho quase certeza que isso aí vai aparecer, seus documentos, e a glória de Deus vai ter sido feita presente nesse episódio da sua vida. Eu queria pedir orações pelo Luiz Cordeiro aqui da nossa igreja. Final da tarde, o meu filho Alexandre entrou em contato com o Aniel, pedindo para ele ajudar na filmagem. E ele falou que o pai dele estava internado, está no CTI, e que é quase certeza que é mais um AVC. Os médicos falaram que tem praticamente certeza, mas precisava de aguardar o resultado dos exames para poder dar o diagnóstico correto, né? Então, para que a gente ore por ele, né? E eu queria pedir orações também pela Nilma. Ela é a avó de 2 adolescentes nossos aqui, do Lucas e do Lauro, mãe da Claudinha. Ela está no hospital também, ela fez uma cirurgia para fazer uma traqueostomia, teve no CTI, foi para o quarto e teve que voltar para o CTI porque teve um probleminha, me parece, que numa peça, alguma coisa nesse sentido.
Eu conversei com a Cláudia a última vez, foi sábado, eu não tive mais notícias, mas ela estava estável. Que a gente ore, porque é um quadro muito complicado, ela já traz uma doença, já acho que aproximadamente 4 anos, para que a gente ore por ela e pela família que tem que dar todo o apoio necessário. Obrigada. Boa noite, irmãos. Meu nome é Ana, irmã Ana. Aqui muitos já me conhecem, mas para quem não conhece, eu estou aqui para, primeiramente, agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas em minha vida, na vida da minha família, dos meus patrões, que eu peço sempre orações para ele, e para a ex-patroa minha, Silvia, esposa do Dr. Jader. Graças a Deus, nas orações de cada um que eu peço aqui, ela está recebendo as bênçãos, porque ela está muito tranquila, ela teve um problema, que ela fez uma cirurgia de câncer, né? Então, ela tomou um dos remédios que toma, e graças a Deus, nem o cabelo dela caiu. Graças a Deus, né? Então, ela está muito feliz por isso. E eu também estou aqui para agradecer pela minha saúde, porque eu fiz uma cirurgia, semana tem 30 dias, que eu fiz, tem uns 15 dias, né? Eu falo 30, mas tem 15 dias. Tirei um lipoma nas costas, mas o médico não me deu alta. Falou que eu tinha de ficar de repouso. Então, para Deus, eu me dou alta. Eu vim para a igreja, né, agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem dado na minha vida. E eu estou me sentindo muito bem. Eu estou dando até para fazer almoço já, né? Então, já que eu faço almoço, eu podia vir na igreja. Que Deus possa, assim, continuar a recuperação da minha saúde. E peço para o Luciano, também meu filho, que está fazendo uma prova agora, né, de direção. Que Deus, se for da vontade do Senhor, que ele possa pôr a mão em um volante, que Deus dá a ele a sabedoria de responder as questões. Se não, Deus faça a vontade dele. Né, e orar pela nossa igreja também. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. Meu nome é Alessandra. Vocês estão já cansados de me ver aqui na frente. Bom, eu não estou aqui porque eu gosto de aparecer. Na verdade, eu acho que eu estou aqui porque eu gosto muito de orar. E o hino que nós acabamos de cantar veio com muita perfeição para a minha situação hoje, que diz que a gente cria os nossos castelos, né? A vida derruba os castelos que a gente cria, mas que a gente não deve entregar os nossos planos, porque esses planos eles têm que ser entregues na mão de Deus, porque é nele que nós temos que confiar, é Ele que sabe o caminho, né? É nele que está a nossa vitória. E eu compartilhei há 2 semanas atrás um tratamento que eu estou começando a fazer, muito feliz com vocês, pedi oração por isso. Vou continuar esse tratamento, mas infelizmente eu tive notícia nessa segunda que eu perdi o meu trabalho. Então eu vou ter que fazer esse tratamento pelo SUS. Está entregue nas mãos de Deus a minha próxima oportunidade de trabalho. Aqui em Belo Horizonte, para mim, o ramo é muito difícil. Talvez eu vá para fora, já trabalhei em São Paulo, já trabalhei no Rio, também está entregue nas mãos de Deus. Então, hoje eu estou aqui muito triste, mas, ao mesmo tempo, muito tranquila, porque eu sei que se tudo desencaixou, de repente, é porque Deus está encaixando. Daqui para frente não vai desencaixar mais nada. Eu estou muito tranquila e confiante em Deus. E peço a oração dos irmãos para que isso se encaixe o mais rápido possível. Obrigada. Nós temos vários pedidos de oração aqui assim, e nós temos certeza de que Deus os conhece e gostaria de já os ter resolvido, mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, o que é que nós temos que provar, o que é que nós temos que crescer na nossa fé. E é muito bonito nós passarmos por dificuldades e estarmos na casa do Senhor, aos pés dele, dizendo: não estou feliz, não estou bem, mas estou confiante. Que esse seja o espírito do nosso coração. Todos nós passamos por vários problemas, e é muito bom quando a gente pode dizer assim: apesar de, eu continuo crendo no meu Deus. Nós temos a palavra de Deus nos ensinando a nós nos fortalecermos dessa forma. Se alguém mais quiser vir aqui à frente, nós vamos nos ajoelhar e vamos entregar
o coração de cada um de vocês e o coração de cada um de nós estamos aqui na frente, nas mãos do Senhor, com a tranquilidade que a Alessandra nos passou dentro das dificuldades que ela está vivendo, o Guilherme também, não é? Todos nos passaram essa tranquilidade. Vamos nos ajoelhar. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, eu sei que Tu também habitas no coração de cada um de nós. Ajuda-nos a termos o nosso coração bem aberto para Te receber e para termos a sensibilidade que Jesus nos pode conceder para sentirmos o calor da Tua presença, a bênção da Tua mão, o refrigério que Tu queres dar a cada um de nós. Jesus nos ensinou que este mundo nós teremos dificuldades. Nos disse também que o mundo não gosta de nós porque nós não pertencemos a este mundo. Eu quero que nós sintamos no nosso coração que somos cidadãos do reino dos céus. Nós estamos aqui assim, ansiosos por voltar para casa. Que Tu possas cuidar de nós, instruir os Teus anjos. Tu és o Senhor do exército dos anjos. Tu possas instruí-los para eles continuarem a cuidar de cada um de nós, segundo a Tua vontade, a nos conformar, a nos confortar. Nós Te entregamos os pedidos que foram aqui feitos, pelo Guilherme, pela Magda, pela irmã Ana e também pela Alessandra. Esses pedidos foram externados e estão ocupando o nosso coração. Mas sabemos também que muitos outros anseios, muitos outros pedidos, necessidades, estão aqui assim no coração de cada um dos Teus filhos, dos Teus adoradores. Te entregamos eles também, que Tu possas, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, cuidar de nós. Dá-nos a Tua companhia, abençoa os nossos irmãos, os nossos amigos que estão aqui conosco, aqueles que também podem nos acompanhar através da internet. Que Tu possas a todos acompanhar e acalentar, é o que Te pedimos e agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus, nosso Salvador e amigo. Amém. Nós temos hoje conosco a nossa irmã Luciane, não é? Luciane, ela frequenta a Igreja do Progresso e ela vem partilhar conosco a sua voz, vem louvar e adorar também conjuntamente conosco e nos presenteou também com a presença do seu pai, o Zé Geraldo, que vai acompanhá-la na guitarra, não é? Então, que a Luciane seja bem-vinda entre nós e possa honrar o Senhor. Boa noite, irmãos. A palavra de Deus em Isaías 41:14 diz o seguinte: Não temas, bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eu acredito que a maioria de nós estamos tendo dificuldades naturalmente, porque esse mundo não foi feito para nós, não é mesmo? E Deus está nos dizendo para termos fé, para termos forças, porque a Babilônia não é o nosso lugar. E Ele vai nos libertar e vai nos conceder vitórias. Amém? Babilônia te levarão de Sião, e os teus sacerdotes prantearão de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor,
caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora, Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é seu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora, Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é seu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é seu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Amém. A música respondeu aos anseios de muitos corações aqui presentes. Que Deus seja louvado por isso. Eu quero convidar o Paulo Radic. Ele foi convidado hoje para abrir a Bíblia conosco e nos conduzir no estudo da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, Paulo. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez na Central. E eu quero agradecer. Achei uma música realmente, como o Manuel falou, preencheu os vazios do coração da gente. Já está no ponto? Eu preparei um assunto. Eu fico sempre preocupado com o relógio, né? E nós vamos falar um pouquinho de uma experiência missionária, que nós todos temos um legado muito importante, que o nosso querido Salvador Jesus nos deixou numa incumbência maravilhosa. Se você puder, eu quero também cumprimentar os nossos amigos internautas que estão assistindo pela internet. Deixa eu botar meu óculos. Se vocês puderem abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo, no último, seriam os últimos versículos, capítulo 28, versículo 17. Se você puder abrir, Mateus 28, versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor. Quando eles o viram, prostraram-se diante dele, mas alguns hesitaram. Jesus se aproximou-se deles e falou, dizendo: toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, vão e façam discípulos entre pessoas de todas as nações, imergindo-os, na minha versão, seria batizando na realidade do Pai, do Filho e do Ruach HaKodesh, é o Espírito Santo de Deus, ensinando-os todos a obedecer tudo o que lhes ordenei. Lembre que estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos. É uma missão maravilhosa e todos nós temos esse legado automaticamente.
Eu realmente estou com muitas slides aqui para mostrar. Vou passar alguns mais rapidamente para não perder o foco. Então, eu estou vendo o relógio ali, já está um pouco adiantado. Essa volta gloriosa que Jesus, nós já sabemos. A minha maior preocupação, talvez eu conheça aqui a maioria de vocês, até pelo nome. Mas nós estamos também falando para os nossos irmãos que estão em casa, pelo mundo afora, pessoas que podem estar viajando até no exterior, estão sintonizando na internet, acompanhando. Agora, muitos não conhecem essa mensagem, que nós, a maioria aqui, é privilegiada, já conhece. Então, eu não prego apenas para quem já sabe, mas para que nós que sabemos, possamos estar cada vez mais motivados para poder também passar para as pessoas com toda simplicidade, com todo amor. E nós estamos esperando a volta de Jesus muito em breve. Vamos fazer uma viagem maravilhosa. Eu acho que a grande maioria das pessoas gostam de viajar. Só que essa viagem nenhum de nós experimentou. Imagina Jesus voltando, nós encontrando com ele nos ares, os justos que estão no pó da terra ressuscitarem já com corpo de glória, maravilhoso. Nós vamos voltar a um corpo que em hebraico é zoe, é o brilho da glória. Isso é só da gente imaginar, já dá uma motivação maravilhosa. Quantas pessoas não sabem ainda, estão desesperançadas, né? A gente tem que estar com isso na nossa mente, no nosso coração, para falar fácil, suavemente para as pessoas, de uma forma muito tranquila, né? Essa herança missionária nos move para viver cada vez melhor. Por mais, as orações que foram aqui, o irmão Luiz, tendo um outro AVC, nossa, isso é terrível. Eu sei que Deus tem misericórdia de todos nós, vai atender as orações, a irmã que vai fazer o tratamento, o nosso engenheiro lá que foi furtado o carro, quantas coisas que a gente vê, né? Mas nós temos que ter com toda alegria, porque tudo isso é para manifestar a glória de Deus. Deus não exige prova nenhuma de nós. Eu não gosto quando às vezes fala assim, não, Deus está querendo provar. Não é Deus, porque se eu acredito nisso, irmãos, eu estou duvidando da onisciência de Deus. Deus, ele é onisciente, quem cobra, é só pegar o livro de Jó, quem é que cobra? Que reclama a alma? É, o Satanás, é o inimigo. Agora, ele permite, dentro da nossa capacidade, é sempre para manifestar a glória dele. O processo é outro, não é verdade? Então, eu vou passar alguns aqui mais rápido, porque para você que está na internet, que talvez tenha uma Bíblia, mas nunca abriu, a Bíblia não é um livro para a gente duvidar. Muitas pessoas às vezes não entendem a Bíblia, porque às vezes não conseguem perceber, que nós vamos falar agora em poucas palavras. O início do livro, nos 3 primeiros capítulos do primeiro livro, que é Gênesis, do versículo 1 ao 3, fala de um plano original de Deus. Esse plano, infelizmente, a partir do 3º capítulo, já entra um processo muito sério, que é a origem do pecado. Entra o pecado no mundo. Mas, no final, no último livro, esse é o que eu mais gosto de estudar, porque todo mundo gosta de ver o final da história. E eu já sei que o final é feliz, então eu gosto de ir logo para o final da história. Só que nós precisamos saber também e fazer as concordâncias desde o primeiro livro, que é o livro do Apocalipse. Nos 3 últimos capítulos agora, do último livro, nós vamos ver o plano restaurador de Deus, maravilhosamente, a saída completa do pecado do mundo em que nós vivemos. Só essa parte já daria para nos inspirar em música, prosa, rima e verso, para compormos na inspiração de Deus, do Espírito Santo de Deus, para compormos, para pregar a todo o povo, tribo, língua e nação, porque o meio entre os 3 primeiros capítulos e o outro, é toda a história, que eu marquei ele de vermelho, é o meio, mas tem muito amor, porque Deus permite que isso possa ser, para cada fato que ocorreu, todos os pecados, tudo que aconteceu, mostra a prova de amor da maior carta escrita às criaturas humanas. Todo mundo sabe o que é uma biblioteca. A biblioteca é uma coleção de livros. Se eu falar que eu tenho 63 livros numa só mão, mas como que você faz isso, né? É a Bíblia. Então, só essas coisas, como é que pode ser sintetizado toda a história, todos os pecados do homem estão naquele meio ali e tem em todas as situações de experiência, Deus nos proveu com amor, com carinho. Nós podemos entender toda a história passada, tudo o que aconteceu, para a gente ter essa certeza da Bíblia Sagrada. E ele revela realmente o caráter dele através da Bíblia, da palavra de Deus. Mas qual é a nossa herança missionária? Qual é esse legado?
Se hoje, cada vez mais, está sendo mais fácil entender profecias. Só que muitas pessoas já estão se acostumando. Você liga a televisão, é assalto, é criminalidade, tantas coisas absurdas que a gente vê por aí, que a gente fica até, parece que nós já estamos meio, não é vacinado não, é anestesiado, né? Como se fosse isso. É impressionante, a gente fica vendo, como é que pode? Eu não consigo, a gente passa então, cada vez mais, sentir uma dependência total de Deus. Talvez lá quem está lá atrás não vai dar para ver, mas é exatamente as profecias que a gente podemos estudar por várias partes da Bíblia, as profecias, mas essas foram as que Jesus falou em Mateus capítulo 24. Não vai dar para me ler todas as passagens por causa do tempo, mas nós sabemos o seguinte, existem profecias que são repetitivas, são cíclicas. Por exemplo, não sei se está dando para ver ali, terremotos em vários lugares, fomes, guerras, rumor de guerra. Você sabe o que é rumor de guerra? Tem um exemplo para mim muito claro. A guerra do Iraque. Houve guerra? Foi uma invasão. Aquilo foi um rumor de guerra. Depois, para não ficar chato, houve uma tentativa dos Estados Unidos fazer uma coalizão para outros também entrarem, para ele não ficar sozinho naquela situação. Né? Mas, seja como for, tudo isso foi profetizado por Jesus. Guerra, rumores de guerra, falsos profetas, toda hora tem, né? Profecias aí, como disseram ano passado, que o mundo ia acabar em 2012, né? E muitas coisas. Mas tem outras que já aconteceram também, como a queda das estrelas, a lua vermelha, o sol. Tudo isso está lá no livro de Mateus, né? A gente sabe desse processo. Agora, isso aqui, ó, esse tipo de reportagem que a gente vê na internet, na televisão, toda hora tem. Nós estamos vendo sempre isso, fomes, escassez, crise generalizada, a ganância financeira, violação de direito. Isso é constante, aí, é até muito bonito, visto do satélite, mas eu não queria estar ali embaixo, né? Naquele olho, onde tem, eles chamam de olho do furacão ali, terrível, né? Incêndios, você vê agora, há pouco tempo, lá no Rio Grande do Sul, até cemitérios também inundados. Nós estamos vendo isso toda hora, vulcões, erupções, né? A questão ecológica, as baleias, elas falam assim, parece um suicídio, mas se ela está indo para a praia, alguma coisa está tendo desequilíbrio. Eu tenho até, não sou cientista, nunca estudei sobre isso, mas eu sei desde garoto, até brinco que não tem tanto tempo assim, quando a França começou a fazer as primeiras experiências nucleares de bomba atômica, eles faziam no atol de Mururoa. Era uma possessão francesa, eles não estouravam lá, mas debaixo do mar. A gente sabe que a radioatividade pode ter longa vida de 60 anos, 100 anos. Isso pode estar afetando, quebrando todo o equilíbrio ecológico. Porque ninguém consegue entender por que elas estão encalhando na praia. Eu creio que certamente toda a biodiversidade marítima, que é uma coisa fantástica, né? Os oceanos nos dão ainda uma sobrevida por uma série de razões biológicas, né? E a gente vê até essa cena triste, elas estão até marcadas, já, todas elas já sendo cadastradas de alguma forma, mas tendo esse final triste, né? Muitos líderes religiosos, com todo o respeito a todas as religiões, muitos não conhecem ainda a Bíblia, ignoram, no sentido de não conhecer. Aí entra onde nós temos que chegar, onde nós temos que também estar falando para eles, mostrando, né? Esses mapas toda hora que mudam, as fronteiras no mundo, toda hora tem uma fronteira diferente, países que nascem, que surgem, violências para todo lado. A própria revista Time, essa já tem uma revista antiga, a matéria de capa dela, na época que eu assinava em inglês, ela agora está sendo publicada também em português, porque as pessoas cada vez mais estão lendo e falando a respeito do fim do mundo. É uma ansiedade normal que as pessoas vão tendo, porque não é possível. Quando eu era garoto, a gente estava, é o fim do mundo. Agora a gente ouve falar, hoje ninguém mais fala isso, né? Nem mais fala fim do mundo, porque está tanta coisa acontecendo, a gente está aí numa curva de aceleração histórica muito grande. Mas tem pelo menos 3 situações que nós devemos focar e estar atentos. Existem fatos, como nós vimos agora, nós estamos vendo todo dia. Tem um outro que a gente já deveria saber. São fatos que estão relacionados com as profecias bíblicas, notadamente no livro de Daniel e do Apocalipse. Claro que tem muitos outros profetas também, mas esses 2 é que vão ser o foco de agora para a gente poder elucidar um pouquinho. Agora, a terceira situação, são fatos que estão por acontecer conforme as Escrituras Sagradas. Porque a gente pode fazer uma pergunta, mas por que eu tenho que preocupar agora? Né? Nós estamos aí no início do 3º milênio, não é verdade?
de 0 ao ano 1000, primeiro, de 1000 a 2000, o segundo, passou de 2000, nós já estamos no terceiro. Para que eu tenho que preocupar com profecia, com tanta tecnologia, tanta coisa sendo feita, né? Essa resposta nós vamos encontrar em Provérbios 29, 18. Vocês podem abrir a Bíblia. Eu tomei a liberdade para ganhar tempo, já projetei aqui, né? Porque o reloginho ali, ele conspira contra o Paulo Radic, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Não é lindo esse versículo? Não havendo profecia. A nossa igreja é conhecida no mundo inteiro pela igreja da profecia, do espírito de profecia. Talvez os irmãos da internet não conheçam essa expressão muito adequadamente. Ela está também no livro do Apocalipse. O espírito de profecia é o testemunho de Jesus. E nós temos, por pessoas que antecederam a nós, como a irmã White escreveu páginas maravilhosas, livros, muitos livros, teve o dom de profecia, que detalha para nós, com muito mais clareza, as coisas que nós agora, mais do que nunca, precisamos de passar para as pessoas, com carinho, com amor, sem questionar, mas mostrando, né? Você sabia disso, você já conhece essa parte, né? Mas amém, diz o Senhor nisso. Porque nós temos muitas denominações, muitas igrejas, todos estão trabalhando, mas será que nós não estamos perdendo um pouco o passo, deixando de falar mais de profecia, de ensinar mais, né? Isso é muito importante, porque falar sobre a graça, o amor de Jesus, as outras igrejas fazem. A nossa tem um diferencial, é uma igreja de profecia, porque quando você fala de profecia, fala da volta de Jesus, você não tem que falar também do evangelho, da vida de Jesus, contar por quê, com certeza. Só que nós não podemos nos nivelar por baixo. Temos que estar realmente continuando o nosso trabalho maravilhoso, ensinar as profecias, sem esperança, sem ter uma profecia, sem ter uma esperança. Por isso que em Provérbios, Deus já permitiu Salomão ou Davi escrever, não havendo profecia, o povo se corrompe, porque não acredito mais em nada. Né? Eu estou muito feliz, eu quero agradecer a Glésia pessoalmente por ela ter vindo, minha colega da Copasa, tenho mais outros também que eu convidei um pouco em cima da hora. Mas assim, é uma coisa impressionante, né? Se você não tem nada para esperar, você desespera. Agora, nós temos a esperança real em Jesus, não é verdade? E isso aí é muito importante. Então, se Deus deixou escrito, não havendo profecia, o povo se corrompe, qual é o papel dos profetas? Nós vamos ver lá no livro de Amós. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo. Porque não tem segredo, se Deus revela, né? Aos seus servos, os profetas. É maravilhoso a gente ter essa certeza. A música que você cantou da Babilônia, eu não combinei nada, não conhecia a Luciane, até perguntei o nome para o Manuel, Luciane, né? Pois é, olha lá, a gente está inserido nesse processo todo. A Babilônia, para quem não sabe, era uma região no Oriente, no extremo do Oriente, né? Onde seria hoje a região do Iraque, né? E tem 2 lugares onde Deus escolheu pessoas para revelar profecias, tais quais elas se completam, e um serve de um prefácio para outras. Exemplo, Babilônia e Ilha de Patmos, são os locais geográficos. Nós vamos mostrar, para andar mais rápido, essa seria a região da Babilônia, na época em que Daniel e outros irmãos judeus foram levados numa das dispensações. Depois de já ter passado o povo de Deus, ter ido para o Egito, houve uma outra dispensação e eles tiveram que ir para a Babilônia. E lá na Babilônia, Deus conferiu a Daniel uma coisa fantástica. Foram profecias para tempos ainda muito distantes. Isso aqui é maravilhoso. Daniel, certamente como um profeta, ele ficou muitas vezes sem entender, chegou a perder sono, preocupado com Deus. Aí Deus fala, não, Daniel, sela para o tempo do fim. E esse livro, junto com o do Apocalipse, que foi naquela região ali do mar Egeu, ali perto da Tessalônica, ali, eu não estou com a luzinha para mostrar ali, perto de Atenas, naquela região da Grécia ali, da antiga Grécia, hoje pertence parte da Turquia, conferiu a um outro servo dele, o apóstolo João, aquele discípulo amado que não abandonou Jesus em momento algum. Ficou até a hora da morte, ao pé da cruz, o tempo todo. Era um rapaz jovem na época. João teve essa revelação também. Preso na ilha de Patmos, Deus permitiu que ele fosse separado para lá, então, dar todas as visões e dar um livro ainda maior em número de volume, de páginas. O Apocalipse é um livrinho.
perto aliás, Daniel é um livro menor, 12 capítulos, o Apocalipse já são 22. Então, um livro maior. E um livro referencia o outro, como o próprio Jesus também testificou. Aí é um outro mapa da região, eu botei vários aqui, a própria Babilônia na época, como era, imagina um império fantástico que era, um povo adiantado, mas um povo que não aceitava, né? Ainda não conhecia, na verdade. Mas Deus é impressionante. Se o povo de Deus esquece a palavra de Deus, afasta de Deus, Deus permitiu em duas situações. Que o povo pudesse, então, um povo pagão, pudesse fazer com que eles conhecessem o Deus de Israel. E lá na Babilônia, Deus fez Daniel, pelo testemunho que ele deu lá, que não foi fácil, crescer diante do rei da Babilônia, para que ele pudesse revelar os sonhos. Então, é uma história grande para a gente contar em pouco tempo. E lá, aquela região, a ilha de Patmos, onde tinham muito mais cidades do que as 7, onde Deus pediu para que João escrevesse 7 cartas e mandasse para cada uma das igrejas. E essas cartas, elas não só estavam montando todo um cenário daquela própria época, mas também, historicamente, serviria para 7 eras, a partir de Jesus em diante. É maravilhoso, como é que pode? A palavra de Deus não volta vazia. Serviu para a época deles, como serviu até os dias de hoje. Você fala, agora nós estamos na última carta, que é a carta de Laodiceia. Mas a carta de Éfeso, de Esmirna, serve para nós também. Não é maravilhoso? Nós conseguimos contextualizar, com certeza, né? O tempo da agora com Laodiceia, mas as outras também servem. Inclusive, esse versículo que nós lemos agora, de Mateus, voltar ao primeiro amor, quando a gente vê em Apocalipse, na carta de Éfeso, é exatamente fazer isso que Jesus pediu. Fazer talmidim hebraico, é fazer discípulos. E falar para um, falar para o outro. Essa é a nossa missão prazerosa. Eu não consigo entender se alguém falar, mas eu não tenho um dom. Se você fala, você tem um dom da fala, né? Se você sabe ler, mas eu não sei cantar, mas você sabe falar, você pode falar com um, convidar a pessoa para vir, vamos estudar, olha o que eu vi aqui na Bíblia. A gente conversa, eu vejo tanta gente conversando tanta coisa de qualquer assunto, né? É claro que nós temos que chegar a bater na porta do coração. Posso falar um pouquinho do que eu sei? Esse assunto aí eu conheço um pouquinho mais, eu conheço um outro detalhe, um outro ângulo, eu posso te mostrar a forma como eu vejo. Então, é isso. Se o cara falar, não, ele vai ouvir, alguma coisa ele vai ouvir, não é verdade? Então, acho que a gente tem oportunidades. Você fala, eu nunca tive oportunidade na igreja. Não, a gente cria oportunidade, né? A gente força, a gente convida uma pessoa, seja na música, seja em qualquer situação, né? Você, às vezes, com um livro, sem forçar, sem ficar obrigando. Isso é muito ruim também, porque as pessoas vão até afastam. Por quê? Por que isso? Tem tantas pessoas que exploram a fé das outras pessoas, não é verdade? Que alguns já ficam até desconfiados, exploram dinheiro, fazem promessas que não tem nada a ver, não é verdade? O evangelho da prosperidade, entendeu? Então, isso aí mistura muito, né? Eu, com todo respeito para quem estiver ouvindo, a nossa função é realmente pregar a volta de Jesus, o evangelho eterno, a esperança, porque por mais que a gente possa ter tropeços, situações complicadas, eu sei que elas não vêm de Deus, elas não vêm de Deus. E Ele nos dá toda a força para a gente ter força, cantar, louvar, e tudo é para a glória dEle. Todas as situações mais adversas, ainda não acabou a história, porque ela vai ser para servir a glória de Deus. E Ele nos usa para isso. Então nós não temos que ter medo, temos que ir em frente. Por mais difícil que possa ser, é mais um desafio para a glória de Deus, para a honra e glória de Deus. Então, o profeta João escreveu, né, o discípulo amado, fez tudo que ele foi vendo, ele foi escrevendo. Agora, eu quero falar muito para você também que está na internet, que talvez nunca viu o livro do Apocalipse, pode estar descobrindo agora alguma coisa, seja qual for a parte da Bíblia que a gente for estudar. É importante que nós que sabemos, passemos de cara, logo de imediato, essas 3 modos para a gente poder trabalhar com a Bíblia corretamente. As concordâncias bíblicas, as chaves bíblicas de datas, o método historicista para a comprovação dos fatos proféticos. Por quê? Como é que eu vou saber se uma profecia já se cumpriu, se eu não vivi há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás? Eu tenho que ir num fato histórico, né? Usando a concordância também. Eu vou pegar a partir... obrigado.
Então, eu vou poder, obrigado, Manuel, eu vou poder, a partir do livro de Gênesis, começar a fazer também uma correlação direta entre o que é dia, tarde, manhã, os luzeiros. A gente vê o seguinte, eu estou estudando o último livro da Bíblia, mas eu tenho que começar do começo. Ora, Jesus também foi assim. Tem uma passagem muito clara na Bíblia, que diz assim, e começando por Moisés, discorria tudo o que havia a seu respeito. Né? Começar por Moisés é começar pelos 5 primeiros livros, Gênesis, né? Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico, Deuteronômio, naturalmente. E aí, nós vamos poder ligar para chegar no terceiro ponto importante quando a gente estuda a Bíblia, é saber o seguinte, o profeta fala de um evento que vai acontecer. O historiador, do mesmo evento que já aconteceu. Claro, se todos os dois forem idôneos. E os profetas de Deus verdadeiramente são idôneos. Os historiadores não vão querer contar uma história que não aconteceu, né? Então, isso é muito importante. E eu não tenho dúvidas de dizer o seguinte, a ciência mais antiga do homem é a ciência histórica, que é uma ciência. Você reportar os fatos, analisar, escrever, porque ela começou desde Adão e Eva, no tempo que não precisava nem de papel. A memória do ser humano era prodigiosa. Só lá no Egito, Deus cravou com o dedo dele nas tábuas da lei, com um papiro, começou a escrever, pelo menos que a gente tem notícia biblicamente falando, né? Alguma coisa poderia ser escrita em algum lugar, mas a memória de Adão e Eva, dos filhos de Adão direto, eram toda contada, a memória falava uma coisa como se estivesse gravando, já sabia tudo, repetia. Nós temos agora, hoje, uma perda muito grande, né? Houve como se fosse uma mutação genética pelo pecado, né? Então o homem não evolui, o homem está evoluindo, mas na misericórdia de Deus, Deus permite alguns expoentes, né? De algumas pessoas que a gente, nossa, essa pessoa tem um dom especial, mas a serviço de Deus, Ele capacita pessoas maravilhosas, seja na música, seja no instrumento, na instrumentação, na fala, né? Em todos os lugares, na medicina, na engenharia, isso é maravilhoso. E a Bíblia era como se fosse um carimbo num cartório, confirmando as profecias. Talvez as pessoas lá fora não tenham essa noção. Eu sei que para muitos aqui é como a gente diz, né, chover no molhado. Mas é importante termos isso para falar didaticamente para essas pessoas lá fora. Para ensinar para uma criança, né? A Magda faz um trabalho muito bonito aqui com as crianças, né? Isso é muito importante, porque a gente já está aí treinando desde pequeno. Como é que eu vou falar para uma criança? Como é que eu vou falar para um jovem? Isso é muito importante, isso não é perda de tempo, pelo contrário, né? Porque também, lá no livro de Daniel, nós descobrimos, ao estudar, que existe um tempo específico bem determinado. Essa profecia, que a gente analisando a Bíblia, é de um período profético muito grande, né? Se a gente for falar, é o maior deles, a gente pode falar, não, mas em Gênesis, logo depois do pecado, que Deus também falou que ia acontecer, mas dada por profeta, talvez esse seja o maior período. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Se você que está ouvindo, o que seria, né? 2.300 tardes e manhãs. Por isso que eu mostrei antes, tarde e manhã forma um dia. E profeticamente, tarde e manhã, a gente trabalha cada dia por um ano, né? Então a gente tem condições de entender que essa profecia ia acontecer num período de 2.300 anos, ela iria acontecer lá na frente para Daniel. Daniel andava com Deus, orava, a gente sabe pela Bíblia que pelo menos 3 vezes eles faziam uma oração diária, sistematicamente. Essa oração não é desconhecida de nós nos dias de hoje. Ela está lá em Deuteronômio, é o Shema em hebraico. Ali a leitura seria Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erá, Baruch Shem Kevu, Malhuto Leolam Vaed. Eu não vou ler toda, mas ali está dizendo que ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um, né? Bendito é o nome daquele cujo glorioso reino é para todo sempre. E amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Essa está lá traduzida na nossa Bíblia. Essa é uma oração até perpétua. Claro, mas se eu for fazer isso, eu vou estar judaizando. Não, se você quiser orar, está lá, é uma oração. Agora, Deus também ouve a nossa oração de viva voz, no nosso livre pensamento. Mas existem orações prontas, como a gente pega Salmos, tem livro, orações nos Salmos de Davi, impressionante. Orações lindas para a gente fazer. Que tal a gente, às vezes, oferecer para alguém uma oração na Bíblia, contar a história da oração, como é que começou, quem que fazia, o que Deus instituiu. Isso é que nós temos que estar realmente motivando as pessoas, né? Eu vou passar essa visão que Daniel teve para explicar as 2.300 tardes e manhã, ela é impressionante e Jesus testifica sobre ela. Jesus disse, num momento praticamente próximo da morte dele, ele já estava preparando, no capítulo 24 de Mateus, nós vamos encontrar. Qual foi o contexto histórico da época? Eles estavam lá,
Todo o templo estava sendo reconstruído até para a própria volta de Jesus. Eles podiam até não saber, mas era porque Jesus viria. Só que Jesus pregou, a gente sabe pela Bíblia, apenas uma vez no tempo que ele abriu o livro de Isaías, mas ele pregava muito mais fora. Porque existia uma diferença do clero religioso, da alta cúpula da igreja, que não estava reconhecendo Jesus. Eles esperavam o quê? Que fosse um novo Davi para expulsar o Império Romano. Quando na verdade Jesus veio cumprir as profecias, não a vontade do homem. Tudo que Deus já tinha dado para todos os profetas. Né? Jesus, num certo momento, eu fico imaginando, se eu tivesse tido essa experiência lá atrás com ele, vendo o olhar de Jesus falando, ai Jerusalém, por que mataste os profetas? Quantas vezes eu quis reunir, como a galinha reúne os pintinhos sobre as asas. Pensa bem, a tristeza de Jesus vendo aquilo, sabendo tudo, e eles não reconhecendo a Jesus. Mas os discípulos, eu acho muito interessante, a gente tenta imaginar, ele saindo da porta que dá para o Oriente, eu até tenho uma foto mais para frente, ele saiu, ele falou para eles, vem ver, Jesus inaugurou mais essa parte do templo, estava sendo construído e terminando no tempo de Jesus. Olha, inauguraram mais essa parte. Aí Jesus falou, está olhando tudo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. Ele falou e saiu, atravessou a porta do Vale do Cedron. Antigamente, hoje ela está seca, a gente vê pelas fotos, eu não conheço Israel, mas molhava-se até o joelho, mais ou menos, atravessado, era como se fosse um pequeno ribeiro, e subia para o Monte das Oliveiras. Ali era o cantinho de orações de Jesus. A gente sabe disso. Era o cantinho de orações. Então ele falou, porque os discípulos iriam segui-lo, para então saber, mas como que é isso? Não vai ficar pedra sobre pedra? Porque até então o que eles imaginavam era o rei chegando, governando em Israel, os sacerdotes tinham conhecer Jesus em algum momento, mas não estavam ainda acreditando que Jesus teria que passar pela cruz. Os discípulos amados, todos os discípulos que estavam com ele, não conseguia, eu ouvia, mas parece que não estava acreditando, né? Talvez eu escutava mais do que eu ouvi, né? Nesse sentido. Mas Jesus explicou, mas foi falando tudo. Olha, quando vier, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Eu gosto muito dessa expressão, entenda. Nós não temos que interpretar, é entender. A interpretação vem do interior de cada um interpreta como quer. Eu posso até interpretar uma música, posso fazer um outro arranjo, uma outra linha melódica, já posso mudar alguma coisa. Não, a linha melódica tem que ser a mesma, mas eu posso mudar tom, alguma coisa, não é isso? Agora, interpretar é uma coisa muito pessoal. Você pensa assim, eu penso assim. Como é que você entende? Não, eu entendo. Qual que é a diferença? Entender é como Deus diz. Eu gosto de comparar, até nas minhas palestras no curso do Apocalipse, se Deus quiser, esse ano nós vamos voltar mais uma série. Quando eu chego e escrevo assim, 1 mais 1 é igual a 2. A grande maioria vai estar entendendo ou interpretando. O que vocês acham? Alguém pode dizer, não, tem os dois, né? Claro. Uns vão entender, outros não. Mas o que é interpretar? Quer um exemplo de quem interpreta? Vamos pegar um exemplo, não tem nada contra eles, mas é a profissão deles que eles fazem até exagerada, né? O banqueiro pensa assim, 1 mais 1 é 2, mas eu vou cobrar 2,5, eu vou ganhar juros. Não é verdade? O comerciante é o contrário. 1 mais 1 é 2, mas eu vou dar um desconto. Você vai pagar só 1,5. Estão entendendo? Interpretar, o cara põe o que ele quer. Agora a Bíblia é para interpretar, vocês estão entendendo? É para entender, né? Falei até sem querer, é entender. Deus falou, está falado, aquilo ali. Bom, mas eu não estou conseguindo compreender tudo, não estou entendendo tudo. Então pega versículo com versículo, texto com texto, como Isaías nos deu a tecnologia. Como é que eu estudo texto com texto, versículo com versículo, um pouco aqui, um pouco ali? Ora, se você entra na internet, você quer ver tudo, já saber tudo que está lá? Não, você tem aquele dedinho que aparece, né, se chama link, né, o nome técnico, que vai ligar, você prende. Como é que você faz na Bíblia? Deus já deu tudo isso para nós. Você prende o dedinho, vai no pé da página e vai paginando, voltando na própria Bíblia. Deus já deu essa tecnologia. Hoje na internet nós fazemos isso sem perceber. Já deu desde o tempo, desde as primeiras Bíblias. Não é maravilhoso? É um Deus maravilhoso. A gente já está na internet, navega para lá, você vai navegar nas páginas da Bíblia. Quando não tinha internet, era isso. Não é verdade? Então, essas coisas nós temos que mostrar para as pessoas, falar com elas. Né? A Bíblia tem o mesmo processo. E foi ela que começou com essa tecnologia. Foi através de Isaías, 600 anos antes de Cristo, texto com texto, um pouco aqui, um pouco ali. Nós vamos navegando, tendo prazer, examinando as Escrituras. Né? Motivar, o papel de todo professor não é só ensinar alguma coisa, é motivar o aluno a abrir livro. É porque eu dei aula na escola de engenharia, se eu não motivasse os alunos a pelo menos ler a minha apostila, eu estava fracassado como professor, não é verdade? Iam falar mal da matéria, de tudo mais. Às vezes tem aluno que desiste de um curso por causa de uma matéria, porque não gostou do professor, né? Nós temos o Sebastião ali, que sabe muito bem o que é, né, Sebastião? Então nós temos que estar motivando os alunos, motivando a abrir livro. A Bíblia é mais do que nunca por excelência, né? Então,
essas passagens de Daniel, ela tem, em Daniel nós temos pelo menos 5 grandes tempos, eu não vou poder ler tudo, e uma das passagens muito importantes são as 70 semanas de Daniel. Aqui eu vou pular essa parte, porque isso é um material que está muito extenso para a gente falar agora. Essas 70 semanas, elas marcam exatamente o tempo que deveria ser levado para reconstruir Jerusalém. Das 70 semanas, tem 7 semanas, 62 semanas. E edificar a cidade, construir os muros, as circunvalações, as praças, para então chegar, que depois dessas 70 semanas, onde está marcado ali, será morto ungido e não estará. O que é ser morto e não... Só nesse versículo aí que está marcado, o versículo 26, né, de Daniel 9, depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será um dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações e som determinada. Ali, a quantidade de informação que tem nesse pedacinho, quando fala, será morto ungido. Quem foi ungido? Quem foi batizou logo no início do ministério por João Batista? Jesus. Foi morto e não estará. Por quê? Ele estaria lá na tumba? Não, ele ressuscitou. Quantas informações tem para nós tirarmos? Né? Sem forçar, nós já conhecemos a Bíblia, vamos manusear um pouco aqui, um pouco ali, vamos navegando. Então é isso que Daniel falou, estava na Babilônia, embora ele não entendeu muita coisa, mas estava selado já para o tempo do fim. Quantas coisas maravilhosas. E haveria uma destruição. E Jesus também falou da destruição. Ele testemunhou o livro de Daniel. Então, a gente vê, esse momento em Jerusalém, da hora sexta, hora nona, se fez treva em Jerusalém. Quando a gente estuda Apocalipse e avança, hoje não vai dar tempo, a gente vai mostrar um pouquinho das pragas, muito rapidamente, nós vamos ver uma delas, o tempo vai ficar assim escuro, só que não é chuva nem nada, vai ter uma marca mesmo das trevas, como foi em Jerusalém nesse momento. Pensa bem, na hora sexta, seria o quê? A partir de 9 horas até meio-dia, hora nona, né? Trevas em Jerusalém. De repente, mesmo assim, grande parte do povo não entendeu, não estava vendo que tinha alguma coisa realmente acontecendo sobrenatural. E nós vamos ver essas pragas também, se vivos estivermos até lá. Né? Essa é uma situação de registro das profecias. O ungido foi morto depois das 62 semanas. Como foi profetizado, o véu do tempo rasgou. Tudo cumprindo as profecias que estavam no Antigo Testamento, a Antiga Aliança, que os judeus chamam de Taná. Né? E aí, nós podemos até fazer, eu como eu tenho facilidade para desenhar, para diagrama, eu acho que é mais fácil, mais prático. A gente pode ir marcando, contando a linha do tempo, fazendo essa cronologia da Bíblia, e abrindo, e vendo todos os eventos, colocando, eu tenho um diagrama até grande que eu uso, né? Eu quero pôr isso na internet uma hora aí, mas a gente poder seguir, você vai tendo toda a história contada em pouco tempo. Quando falou, um príncipe iria destruir, você fala, mas o general Tito, ele não era príncipe? Ele era príncipe, ele era filho de Vespasiano, Tito Flávio Vespasiano. E ele, na época, quando ele no ano 70 destrói Jerusalém, ele pouco tempo depois assumiu o lugar de imperador, então como um príncipe. E ele era um príncipe que era filho de imperador. Então Jesus não errou nada, Daniel não errou nada ao escrever, entendeu direitinho para escrever o que Deus ordenou lá na Babilônia ainda, né? E aí tem muitas coisas que a gente vai pegando, vai lendo. Agora, esse tempo específico, ele tem toda uma cronologia de fatos históricos, a gente vai correlacionando e botando numa linha de tempo para poder estudar as profecias. Eu vou adiantar mais um pouquinho. E tem uma data especial demais que eu tinha, quando eu vim para a igreja em 95, a gente ficava preocupado em tentar ajustar, né, os tempos. Então, era ensinado para nós que a gente pegasse, estudasse a partir do terceiro decreto e tal, fazendo as contas. Mas o nosso irmão Juarez, que está lançando um livro, já foi lançado na Unaspres, em inglês, e se alguém quiser depois me procura, eu estou com um DVD para a gente poder repassar para as pessoas, tá? Ele me pediu para passar isso, mostrou claramente a questão da morte. Se tem uma data importante na Bíblia, com hora, minuto e segundo, é a hora da morte de Jesus na cruz. Deus não permitiu que soubéssemos com dia, hora, mês, tudo certinho, o nascimento de Jesus. Nem a própria ressurreição nós temos uma ideia, mas a hora e morte de Jesus, profeticamente. Por quê? Quando Jesus morreu, foi na parte da tarde, era o sacrifício mais solene do Cordeiro no santuário, no tempo dos judeus, às 3 da tarde. A dia e hora, toda ela profetizada. O nosso irmão Juarez, abrindo um livro de um dos nossos autores, do Mervyn Maxwell, no livro de Daniel,
tinha uma pergunta, um livro de capa vermelha, a Nova Era e as Profecias de Daniel e a Nova Era, uma coisa assim, né? No livro, na pergunta 5, ele fala assim, por que os astrônomos não descobrem a data certa de crucifixão de Jesus? Porque ele até então entendia que Jesus morreu não no dia 15 Nissan, mas no dia 14 Nissan. É um tema para a gente falar aqui muitas horas. Então, se alguém quiser depois, o livro fala sobre isso, e aí o Mervyn Maxwell conseguiu entender e aceitou que estava correto o cálculo dos astrônomos. Que Jesus não morreu em 14 Nissan, foi 15 Nissan. Mas isso tem alguma coisa a ver? Será que isso vai ser importante para a minha salvação? Se Deus permitiu que um irmão nosso escrevesse, respondesse um pastor lá na América do Norte, uma questão tão complicada por um lado, mas tão simples se a gente fosse ver, embora o Juarez trabalhou muito no livro, vocês vão ver uma hora, é muito interessante, nós podemos ver o seguinte, isso pode ser um senão para mostrar para muitas pessoas alguns enganos que ainda poderão vir a respeito de qual Jesus, como foi, né? Então eu guardo assim, se Deus me deu essa oportunidade de conhecer a data certa, e é uma data, por que ela é importante? Eu vou mostrar agora por quê. Quando a gente passa essa data, a gente tem outras referências presas a ela também, a morte de Estevão, né? Onde começa então, a gente ouve falar muito isso, acabou agora a época dos judeus, os judeus agora não tem mais vez. Está errado falar isso. Você vai trabalhar com judeus, o próprio irmão White profetizou que nós vamos trabalhar com judeus. Eu comecei através de um aluno de engenharia, na sinagoga, não na sinagoga judaica messiânica, né? Mas estudando Apocalipse, eles pediram. Então, eles também guardam os sábados, os judeus messiânicos, né? E nós estamos aqui na mesma quadra, não tem nada por um acaso. São os judeus mais tradicionais aqui atrás, também já tive um contato lá. Nós temos que estar indo, ouvindo, primeiro ouvir, chamar, né? Ouvir primeiro, ver como eles vão falar, e a gente vai falando aos poucos, vai ensinando. Esse é o nosso trabalho, é todo o povo, tribo, língua e nação. Nós não podemos ficar fechado, trancado, não vou falar, não, ele não vai querer. Não tem isso, não. Fala, pergunta, posso falar um pouquinho? Posso te dar uma ideia sobre isso? Sabe o que eu descobri aqui na Bíblia? É isso, não tem nenhum mistério, nenhuma dificuldade, eu não consigo ver. Tem gente que conversa futebol, qualquer assunto, política, qualquer coisa, não é verdade? Por que não pode falar um pouquinho, com jeito? Claro que você vai marcar uma hora. Às vezes eu estou na Copasa, né? A Glésia sabe disso, a gente está almoçando, chega um, senta, às vezes, e já me conhece, né? Aí eu almoço, senão eu vou ficar falando, né? A gente fica entusiasmado. Vai falar, posso falar um pouquinho? Não, eu quero que você me explique isso e tal. A gente está lá. Se onde eu me ofereci, por hora que você quiser, pode me procurar. Acabou. Não vai ser na hora de serviço, mas às vezes uma hora de almoço. Então tem muita forma de a gente trabalhar. A gente acha que está fazendo uma coisa pequenininha, está fazendo grandes coisas para Deus. Não é verdade? Isso, vocês sabem disso. Eu estou só enaltecendo para a gente ter mais força. Sair daqui cada vez melhor, né? Cada culto, cada vez mais consciente desse trabalho maravilhoso para um jovem na faculdade, para os professores. Tem um tempo de tudo. Você fala, Senhor, aquele moço ali, permita que eu possa chegar nele, aquele rapaz, aquela moça. E isso ele abre. Quando você vai ver, a pessoa está pronta para te ouvir. Eu assusto com as coisas de forma tão maravilhosa, que eu já não estou nem mais assustando. Falar, obrigado, Senhor, eu já estou agradecendo. Né? É tão maravilhoso, a gente às vezes botando dificuldade à toa, não faz sentido, não é verdade? Então, esse processo que a gente vê lá, a rejeição final, não foi, isso eu quero deixar bem claro, que muitas pessoas confundem. Não foi todo o povo judeu. Será que todo o povo judeu rejeitou Jesus? Claro que não. Quantos foram perseguidos depois? Os próprios discípulos, não é verdade? Então teve, é claro que uma maioria, influenciada pelos líderes religiosos, que de repente também não aceitaram Jesus. Mas houve um remanescente fiel. Eu tive até lá em Roma, esse arco de Constantino. Esse é o de Constantino, eu botei o de Tito. Existe no de Constantino, aliás, no arco de Tito, a menorá, tá vendo? É aquele candelabro de 7 velas, aquele parecendo um U, 3 vezes com 7, mostrando a profecia que Jesus falou, que aconteceu no ano 70, que falou que aí haveria ser destruída Jerusalém mais uma vez. Entre várias destruições, essa seria uma delas. No ano 70, quando a Babilônia foi saqueada, eles levaram os utensílios do templo para a Babilônia, e é impressionante, a gente vai abrindo todos os livros das Sagradas Escrituras, tudo foi devolvido de volta, né? Tudo. A gente não sabe o mistério da arca, por isso que o Spielberg fez aquele filme lá, né? Mas tem outras passagens, não vai dar para a gente abrir muito leque aqui de muitos parentes, né? Mas é impressionante. Tudo, o que eu quero ressaltar? Hoje, se alguém vai passear em Roma, não entende nada de Bíblia, nunca viu, mas chega lá, for um pouquinho curioso e te perguntar sobre isso, você vai saber responder. Você conhece a palavra de Deus, vai mostrar, não é verdade?
Porque eu, até um certo ponto, não estava mais tendo interesse nenhum de viajar. Brinquei com meu amigo, eu vou viajar pela internet mais barato, posso ir em vários lugares pela internet, mas como se tornou uma viagem missionária para mim, até por causa dele, né? Ele é um grande amigo meu, católico, mas ele fez questão de ir comigo na igreja, foi muito importante a gente poder falar. Então, tem oportunidade para tudo. A gente cria, pede a Deus e vai criando e vai falando, sem parar de fazer. Por que essa data foi importante? É importante. A partir da hora e morte de Jesus cronometrado, você então vai andar os tempos de Daniel e vai chegar no terceiro decreto sem fazer força. Porque lá fora, muitas pessoas dizem, não, mas por que não é o segundo? Por que não é o primeiro? Né? Você não tem, você pega a hora e morte de Jesus e vai, volta. Então, olha só, quando você vai lá, faz a contagem das 70 semanas, 62, no meio da semana, a morte de Jesus, e anda 2.300 tardes da manhã, você vai chegar no período do dia 22 de outubro de 1844. Eu não sei quantos aqui sabem disso. E fica fácil, porque aí depois você vai entender mais 2 tempos que tem no finalzinho do livro de Daniel. 1.335 anos e ainda 1.290 anos, que é diferente daquele tempo lá agora que eu cliquei ali, 1.260 anos. Esse é um período de Tiatira. Então eu consigo navegar pelas profecias, tá certo? Os 5 tempos de Daniel começamos pela hora mais importante, que é a morte de Jesus na cruz. Tudo que o mundo podia esperar até então era a morte do Salvador, para que a partir do sangue dele na cruz, nós pudéssemos ter a redenção, do qual foi falar de tantas formas, substituindo o sacrifício do cordeiro, do animal, que era levado para o sacerdote no santuário, aqui da terra, cópia e réplica do santuário celestial. Quanto assunto nós podemos falar, às vezes até olhando um diagrama, uma coisa simples de fazer, às vezes eu estou almoçando, pego um guardanapo, você quer saber? Aí eu começo a fazer o esqueminha no guardanapo, não joga fora não, leva o guardanapo para lá, alguma coisa que eu expliquei, depois ele vai copiar. Então a gente tem uma oportunidade toda hora, sem ser fanático, eu vou cuidar da minha vida, fazer minhas coisas, mas a pessoa veio para falar, se eu estou sempre estudando, fica fácil, não é verdade? A gente tem que estar com isso na nossa mente e coração, para a gente ter essa facilidade para poder mostrar, fazer esquema, né? E ficar didático. Eu vou passar mais um pouquinho, das 7 cartas, eu vou me deter agora um pouquinho, uns 3 minutinhos, na carta de Tiatira. Essa carta de Tiatira, olha só, se a gente pegar as 7 cartas, se a gente ler com cuidado, nós vamos descobrir pelo menos 10 atributos comuns. O que são atributos? Atributos, eu vou falar em linguagem de engenharia de software, né? É alguma coisa que qualifica algum objeto. Mas um objeto ali é a palavra de Deus. Se eu pegar as cartas, 7 cartas, todas elas têm um nome, um significado, um período em que ela vai acontecer, quem diz, o conhecimento daquilo que ele vai dizer, elogio, conselho, advertência, reprovação, promessa. Agora, só que tem uma coisa, Esmirna não tem nenhuma reprovação. E se a gente passar, Laodiceia não tem nenhum elogio. Não é de assustar? Nós estamos agora, se a gente for mostrar um diagrama, está vendo? Éfeso está lá no topo, é a primeira lá no canto superior esquerdo. Foi descendo para Esmirna, Pérgamo, chegou no fundo do poço, que é Tiatira. Depois, nela tem elogio, por ninguém que pareça. Depois começou a voltar à linha do primeiro amor, ao patamar da verdade, com Sardes, Filadélfia, para chegar a Laodiceia. Nós estamos no último período profético, mas não tem elogio para nós. Não é da gente ficar um pouco preocupado? Jesus ainda fala que está pronto para vomitar pela mornidão. E a gente não pode pensar que ela lá fora, para fulano, é para todos, em geral. Porque é a igreja que vai salvar? É Jesus, não é verdade? Agora, nós professamos uma igreja, acreditamos aqui, estamos aqui, vamos comungando aqui, estamos na nossa comum união com Jesus, mas a igreja por si só, se fosse só assim, bastaria vir, batizar, ficar aqui, eu sou da igreja tal. Mas não é isso, é o nosso testemunho, é o que nós temos que fazer, com certeza, não é verdade? E aí nós temos que estar pronto para estar com o coração aberto, com alegria, para falar com as pessoas, olha, porque a pessoa vem e fala uma coisa errada contra a nossa igreja, olha, deixa eu te explicar, talvez você não esteja entendendo, você pode ter razão, porque você talvez tenha visto muitas coisas em outras denominações, mas deixa eu te apresentar com carinho, dar acolhimento, né? Receber a pessoa, falar, isso gente, não é, eu não vejo assim esforço nenhum. Todos nós sabemos receber alguém, não é? Sabemos, vão numa festa. Quando você fala isso do amor de Deus, não interessa a cor, sexo, se é rico, se é pobre. Pode ser para um chefe da empresa, pode ser para uma faxineira. Eu me identifico com as pessoas simples, que estão simples para ouvir essas palavras. São maravilhosas. Então, mas a gente treina com elas para falar para outros. É o tempo todo na nossa vida. Isso aí não tem mistério para nós, né? É o que eu repeti essa parte. Então, olha só, Tiatira, ela tem
reprovações e é das 7 cartas a mais longa. Mas eu sempre, por que eu estou fixando Tiatira? Ela tem, em Daniel capítulo 7, ele descreve um quarto animal terrível, diferente de todos os outros animais até então. Esse quarto animal de Daniel 7 vai fazer conjunção lá no Apocalipse e vai ser mais detalhado também no capítulo 17 do Apocalipse. E tem lá, proferirá, que eu quero chamar a atenção que está de vermelho ali, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e a lei, e lhe serão entregues na mão por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Essas continhas são simples de fazer. 1 tempo, pelo tempo da Babilônia, seria um tempo redondo de 360 dias. 2 tempos, 2 vezes, 720, meio tempo, 360 por 2, 180, somando 1.260 anos, que é aquele último tempo de Daniel que nós mostramos naquele diagrama. E é incrível, essa expressão, para chegar em 1.260 anos, sabe quantas vezes aparece na Bíblia? 7 vezes. 7 vezes. Aparece em Daniel 2 e mais o resto em Apocalipse. Essa mesma contagem de 1.260 anos. E tem um valor 7 que é importante, nos chama a atenção, o 7, né? Da plenitude de Deus em tudo que ele fala. Eu até conheci o Coliseu, gente, e eu fiquei assim impressionado, porque a gente, quando a gente conhece de filme, foto, né? É ver, porque eu sempre tive uma preocupação muito grande com essa cruz de um slide, que há muito tempo eu conheci na igreja e adotei no meu material de estudo. Essa cruz dentro do Coliseu. Porque parar e ver aquele moço ali atrás, vendo os parentes, amigos ali, queimando o pé dele, no Coliseu, vendo, se a gente for ver os animais, eles estão até com algumas costelas aparecendo ali no leão, famintos. Eu vi lá as fotos onde eles ficavam. Eu não sei se vocês sabem, o Coliseu não foi feito para isso originalmente. Era uma época famosa de pane et circenses, pão e circo. O Império Romano foi o maior império em extensão territorial. A Babilônia foi o maior em riqueza, né? E o que aconteceu? Eles invadiam os países, tomavam tudo, e o povo romano podia ter 1 mês de festas, 1 mês de comemorações. O Coliseu romano, ele tem todas aquelas portas, em poucos minutos entrava a multidão toda e saía. Não tinha bilheteria, não tinha que cobrar nada, não tinha ninguém segurança fechando porta. Era para diversão do povo. E ele foi inaugurado, tinha um sistema de eclusa, que podia ter corrida de barcos, tipo uma batalha naval no Coliseu. Com o tempo, né, essa questão toda que nós vamos vendo pela história, a gente vai avaliando que ele foi sendo mudado para sacrificar cristãos. Impressionante, né? E eu falei, essa cruz, será que ela existiu? Será que foi uma montagem? Mas eu pude presenciar uma cruz lá no Coliseu. Então, uma foto, eu estou ali, ficou um pouco escuro. Essa cruz existe lá no Coliseu. Pode não ser a mesma, se era de madeira ou não, mas foi mantida essa cruz lá. Então, será que, vocês entenderam? Porque eu ficava, será que teve essa cruz mesmo? Já não bastava atirar. Isso dependia do voto lá do imperador, do povo que gritava, né? Se ele ia ficar na cruz ali, ou depois que ele ia, ou, não sei, eu nunca pesquisei isso. O que me impressionava é ter uma cruz ali dentro do Coliseu, né? E realmente tem essa marca lá no Coliseu. Então, quando nós lemos há pouco, cuidará de mudar os tempos e a lei, as leis já estavam sendo mudadas até antes de Tiatira, através do imperador Constantino, com o decreto do dia 7 de março de 321. Olha só, nós temos até a data do decreto. Eu tenho certeza que no Vaticano tem documentos lá que nós não temos acesso, mas certamente devemos ter detalhes, talvez até da própria morte de Jesus. Quando o Caifás manda para colocar uma centúria, né, de soldados vigiando, porque existe a profecia, olha como ele sabia, existe a profecia de que ele vai ressuscitar. Os discípulos podem roubar o corpo para falar que ele ressuscitou. Mas olha a prova de Deus. Deus permitiu que acontecesse, colocaram. O próprio soldado romano, pagãos, testemunharam a ressurreição de Jesus. E eles tinham que relatar a César. Certamente foi feito algum relatório. Não diria, como é que você deixou o morto fugir? Como é que é o morto? Ele ressuscitou. Não é verdade? Então, só que a gente não tem esse acesso a essas informações. Então, certamente tem algum relato, né? E isso, a gente tem certeza o seguinte, tudo que foi profetizado, não vai dar para ler tudo, certamente aconteceu. Eu tive curiosidade de chegar perto desse obelisco. Só um fato aqui rápido. Vocês lembram do Egito? Tudo que aconteceu no Egito foi a luta entre os deuses do Egito contra os deuses de Israel. Sabe de onde veio aquela peça que está lá no centro da Praça do Vaticano? Aquele obelisco veio do Egito. São detalhes. Por que eu ia parar? Mas Deus parece que faz assim, ó, vai lá, olha ali, lê aquilo lá.
Eu vi lá, tá lá, veio do Egito. Tem uma inscrição Egito em italiano, deu para me ler claramente que veio do Egito. Está lá no meio, quer dizer, tem uma marca do Egito ali na Praça do Vaticano. Por aí a gente começa a mostrar para as pessoas, eu vim da Igreja Católica, isso seria chocante para falar, se você está assistindo, é de outra denominação, eu não estou falando mal de igreja nenhuma, estou mostrando o fato bíblico, o que nós temos que perceber, para entender, e aí descobrir, por livre e espontânea vontade, com carinho e amor, e se quiser estudar, para poder entender essas correlações todas que nós estamos falando. Esse processo aqui no Vaticano, eu nunca vi, num lugar só, tanta obra, tanta escultura, a altura até de baixo, o pé direito da parte mais alta, em torno de 100 metros de altura, isso é o corpo de uma barragem, 100 metros de altura, é alto demais, são colossais, a quantidade de obra, de escultura, para tudo quanto é lado. Em Milão, eu nunca vi uma igreja com tanta escultura até do lado de fora da igreja. Então, eu sempre fiquei preocupado. Daqui a pouquinho eu vou voltar nesse ponto, mas olha só, um mudou a lei, né? E o outro mudou o tempo, o Papa Gregório. E o Papa Gregório fez as mudanças do calendário, mas é muito importante falar isso para as pessoas. Se o calendário mudou, como é que você pode garantir que o sábado não perdeu no tempo? Por incrível que pareça, Deus permitiu que mudasse. Mas lá dia 4, quinta-feira de outubro de 582, perderam-se 11 dias, né? Passou para o dia 15 na sexta-feira. Mas os dias da semana Deus não permitiu que mudasse. Isso é importante falar para as pessoas. Poxa, tem tanta coisa, como é que você sabe que não é, Gleda? Você entendeu? Você está entendendo? Você está me acompanhando? Estou falando muito depressa? Então, assim, porque como é que a pessoa vai saber que o sábado perdeu, não é mais o sábado? Essa é a nossa explicação para falar para eles. Está registrado isso até em livros. Se você entrar na internet hoje, você vai achar muita coisa fácil de poder pesquisar. Mas, lá dentro do Vaticano, tem, em cada lugar, tem onde eles falam que é os restos mortais dos papas. E o Papa Gregório foi esse que mudou o calendário, tirando o juliano para o gregoriano. Nesse onde eles falam, o túmulo dele, tem uma estátua gigantesca dele, e me chamou a atenção aquela mulher ali, ó. Eles já sabiam, a mulher é uma igreja. Essa mulher simbolizando a igreja, com 2 tábuas emendadas, está escrito Novi Opera Eius et Fidem. É um latim, está em latim. Eu tive curiosidade de conferir cada palavra. Porque, qual é a minha preocupação? Eu vim da igreja católica. Quantos amigos meus são católicos ainda? Quanto respeito nós temos que ter por eles, não é verdade? Quantos estão lá no Vaticano, foram lá, viram, achando bonito, adorando imagens, escultura? Às vezes não está nem adorando imagem, mas estão achando bonito. Mas nem entende ainda o que é, o que não é, por que é. Não perderam a história, não tem história, não abre a Bíblia. E você fica pronto para falar com todo carinho e amor para eles. O que acontece? Eles tiraram do contexto bíblico, algumas palavras, colocaram nessa estátua, o Papa então sabia, e esses autores de obras lá, de escultores, eles faziam tudo pelos mecenatos. Os mecenas custeavam, e os papas também mandavam eles fazer. Não que eles tivessem a ideia de fazer isso, tudo era ordenado pelo Papa. Então, o alto clero, a alta estrutura religiosa, conhecia muito bem a Bíblia, para encomendar certas obras dessa forma. E essa expressão, Novi Opera, é exatamente, as obras atuais, as obras novas, são mais numerosas do que as primeiras. Eles então reconhecem que eles fizeram muito mais obras do que as primeiras. E por incrível que pareça, identificaram que eles estão o tempo de Tiatira. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Porque se a gente falasse, não, nós só vamos descobrir isso agora, depois de 1944, que aquela carta era de Roma, era para eles já sabiam. Eles colocaram lá, identificaram esse versículo, e está em vários lugares. Esse meu amigo, que é católico, me falou assim, olha lá, Apocalipse, você que gosta, 2,19. Falei, puxa vida. Aí eu voltei, só que eu já tinha filmado essa parte aqui, e eu não tinha como filmar, porque eu não parava quieto, eu tinha que ficar vigiando ele também, para não me perder naquela multidão. Eu fui filmando, eu estou parando o filme, e vou fazendo as fotos do filme. Porque um filme é uma série de fotografias múltiplas, né? Então fica mais fácil eu resgatar. Eu pude pesquisar isso, então... Eu sempre fico tranquilo, porque esse é o trecho da Vulgata Latina, que eles conheciam na época, tá certo? Onde foi tirado lá esse trecho, que eles pegaram um pedacinho e botaram naquela estátua. Em vez de falar, conheço as suas obras, mas tem, porém, contra ti, aquela mulher Jezabel, eles não se preocuparam com isso. Só falaram que as obras deles são mais numerosas que as primeiras. Quais as primeiras? Dos tempos dos apóstolos, de Éfeso, Esmirna, entenderam?
Então, e realmente, eles fizeram muitas obras, mas essas obras não agradam a Deus. E embora em todos os 7 períodos, isso é muito importante a gente fixar, sempre teve um remanescente fiel. Sempre teve um remanescente fiel, não é verdade? E nesse final de tempo vai ter o remanescente do remanescente, que nós possamos ser esses, né? Porque se nós julgamos, todos nós somos remanescentes, mas aquele que realmente sobreviver em fé e esperança até o fim, esse será salvo. Não é isso? Não são palavras de Jesus? Então, ó, as obras com coisas lindas, como obra de arte, muito bonita, Pietà de Michelangelo, é impressionante. Isso é mármore de Carrara, numa cidade lá escolhida a dedo. Eles tinham a capacidade de olhar uma pedra bruta, já enxergar a escultura que daria para fazer ou não naquela pedra. Isso era um dom que Deus deu. Deus permitiu isso para nós, agora entendemos, poder explicar. Eu fico imaginando Michelangelo com o carinho que ele teve para fazer essa peça de cobrando o tempo, o Papa cobrando para inaugurar, igual o governo, né? Inaugurar, igual tentaram inaugurar o Mineirão lá, ainda não estava tudo pronto. Não é assim? Essa pressa de inaugurar as coisas. Então, veja bem, o que acontece é o seguinte, eu não posso prejulgar ninguém, mas imaginar que ele pensou, que fez para ser... Não foi, ele estava fazendo um serviço profissional, fazendo com o maior carinho Jesus ali no colo de Maria, né? Agora, se a pessoa vai lá, tem gente que faz, se benze, fica orando, então nós temos que chegar a explicar, olha, na Bíblia está assim, não é verdade? Quanto mais nós divulgarmos, não é chegar condenando, nem ficar também se excluindo e não falar, pelo contrário, essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho maravilhoso para poder explicar. Tem muitas passagens, sabe por quê? Senão, como é que eu poderia entender isso se eu não fosse entender a misericórdia de Deus? Tem muitas passagens ali que não daria para ver, mas Mateus 5,7 nós sabemos de cor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Se eu não for misericordioso, eu posso ser membro de igreja, saber um monte de coisa, eu não tiver misericórdia para uma pessoa, para ter carinho para ela, para explicar, né? Como é que eu vou alcançar misericórdia? Não é verdade? O nosso tempo já estourou, né? Aí tem outras partes, Inquisição, tudo isso aqui, ó, que a gente pode estudar, varrendo e seguindo, a descoberta da América, tudo isso foi profetizado, Apocalipse capítulo 10, a gente vê outras passagens também do tempo da nossa igreja, Lutero, tudo isso entra num processo que nós estamos preparando, acontecendo todas as profecias, para que nós possamos pregar o Evangelho eterno, ensinando a todo o povo, tribo, língua e nação. Até chegar a esses eventos finais, que o tempo não vai dar para a gente falar, mas tem 7 pontos muito importantes que nós devemos saber. A doutrina, que está numerado lá em cima, a doutrina do santuário, os 10 mandamentos e o sábado. Não é só falar do sábado, tem que falar de todos os mandamentos. O sábado vai sair facilmente, né? O estado dos mortos. Quantas pessoas, eu vou a um velório, eu já levo um xerox, porque às vezes não vai dar para abrir uma Bíblia, né? Eu levo um xerox, coloco lá, Tessalonicenses 2, capítulo 4, 13 em diante. Consolai, portanto, os irmãos uns aos outros. Irmãos, não queremos que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Isso é fundamental falar para as pessoas. Porque o que o inimigo tem feito? A pessoa morre, aí o parente começa a ter visões, porque a morte, nós não conseguimos aceitar a morte. Nós ficamos resignados. Nós fomos feitos para morrer? Não. Então vamos explicar para eles, Deus vai nos restaurar, só que o inimigo tira partido disso. Ele oferece o pecado, oferece a morte. Depois simula ser o parente, aparecendo para uma pessoa que está enlutada, triste, naquela tristeza, e aí ela começa a ver o vulto achando que é a pessoa. Você vai explicar para ela, você quer dizer que o meu pai era o Satanás? Não, é o Satanás imitando seu pai. É o contrário. Mas se você fala antes, você já está botando mais ideia, ensinando a verdade primeiro. Na hora que vê alguma coisa, ela fala, não, peraí, ele já me falou isso, de repente não é meu pai não, não é verdade? Temos que falar antes, ensinar antes. Esse é o nosso trabalho. Então, eu vou terminar, mas queria chegar, finalmente, é isso aqui, ó. A gente realmente ter tantas coisas sobre as pragas, essa certeza que todo olho verá, todas as tribos da terra se lamentarão. Por que elas lamentarão? Muitas delas não vão perceber, não vão aceitar a mensagem. Mas Jesus só vai vir depois que nós terminarmos essa mensagem. Com certeza, e vem nas nuvens, na glória dos céus. Imagina, só que o falso vem antes, essa preocupação. Com todas essas tragédias que estão no mundo, o mundo vai estar tão sedento que o primeiro que vier fazendo a paz, eles vão aceitar, não vão? Mas nós temos que reconhecer a voz do verdadeiro pastor. Essa que é a minha preocupação maior. A minha mãe era católica, ela ficava preocupada. Meu filho, Jesus falou, está escrito nos evangelhos, que o inimigo vai estar rodeando no final dos tempos de tal forma para devorar, se possível, os eleitos. Mamãe se considerava eleita, né? Então, pensa bem, como é que pode isso? É a hora de a gente abrir o Apocalipse, mostrar o porquê. O falso, quantas coisas estão acontecendo, o homem pelo homem não vai resolver. Vai ter que ter uma coisa sobrenatural. Só que o inimigo faz também milagres. Ele opera milagres.
Se ele pode simular uma pessoa, fazer uma imagem chorar, às vezes só chora de um lado. Ele não opera muitos sinais, faz prodígios. Então nós temos que estar falando com as pessoas. Isso aí tem muita coisa que o inimigo faz, porque não é verdade. Porque se elas não estiverem sabendo, será que na hora H ele vai conseguir identificar? Não vai. A maioria vai para realmente ser arrastada. E isso é que é a nossa preocupação. Nós não podemos não ser fanático, nem ficar sem dormir por causa disso. Mas pedindo a Deus, para cada dia você poder falar para uma pessoa, para outra pessoa, escrever. Tem tantos recursos hoje na internet, não é verdade? Para um colega de serviço. Então essa que é a expectativa. Porque não vai ter, ó, quantas vezes a gente ouvia falar, quando eu fazia o programa na rádio, lá na favela, no cafezal, eu via a faixa assim, arrebatamento secreto. Deus faz uma coisa escondida. Não tem nada de arrebatamento secreto. Quanta coisa que o homem fica inventando, às vezes, para explorar, querendo criar coisa que não é verdade. Então, essa é a nossa hora, que nós possamos estar lembrando, pelo menos, dessas 7 pontos para poder abordar e mostrar para as pessoas. Eu queria agradecer a paciência de todos, a você também que acompanha na internet. A gente vai fazer uma oração final, né? Eu vou fazer, então, uma oração. Se você pudesse ficar de pé, a gente poder agradecer a Deus, e nós possamos realmente pôr em prática tudo. E todos os pedidos que foram feitos ao Guilherme, todos que eu não estou lembrando de nome de todos, quero também pela dona Juju, né, que ela vai fazer uma cirurgia dia 25, agora, pediu muito que nós orássemos, né, ela esteve aqui no sábado passado, vamos orar. Amado Pai Celeste, nosso Deus de amor, graças vos damos por estarmos aqui, conhecendo a vossa palavra, as profecias, que nós possamos cada vez mais, Senhor, não só conhecer, possamos viver intensamente, com alegria, ensinando as pessoas com entusiasmo, com todos esses dons que o Senhor vai nos capacitando à medida que buscamos, porque como o Senhor Jesus nos disse, se buscar, achareis. E nós achamos a vossa palavra, queremos encontrar, estar com o Senhor, bem junto a Cristo a cada dia, a cada hora, pois quão grande és tu, nosso Deus maravilhoso. O Senhor sabe, Deus ouve, Deus vê todas as nossas petições e pensamentos. E tudo aqui que nós sabemos, que nós tenhamos coragem de falar de forma tranquila, meiga, que possa, eles não vendo em nós o que nós somos, mas vendo o que temos para falar a respeito de Jesus. Que assim possa ser, Senhor. Vos pedimos em nome de Jesus, com a graça especial do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. O Paulo estará na porta se despedindo de nós. Nós queremos agradecer-lhe pelo material, pelo carinho, pela preocupação que teve em nos trazer esse material que seja para nós motivo de curiosidade, para que nós possamos pesquisar e desvendar também aquilo que Deus tem para nós. Próxima quarta-feira estaremos aqui de novo no Oásis Semanal, o nosso manancial de bênçãos que repousem sobre cada um de vocês. Vamos com Deus, que Deus nos acompanhe.